Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Mais Social aqui pela TV Nova, canal 22. Estamos transmitindo também pelos nossos canais de streaming. Você pode estar assistindo nesse instante por uma tela grandona ou por uma bem pequenininha, assim na sua mão, o smartphone. Que boa essa comunicação ser cada vez mais dinâmica e nos possibilitando estarmos em vários lugares, assistindo on demand, né? Não sei se você está acompanhando no programa ao vivo, que é transmitido às 10, 11 horas da noite pela TV Nova ou está assistindo depois pela internet. Mas o assunto é interessante, a qualquer momento vale a pena você estar conosco aqui sintonizado. Hoje recebemos aqui no estúdio a doutora Leila Gonzaga. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Coisa boa, seja bem-vinda. A doutora Leila, gente, é médica anestesiologista e é mestranda nesse instante em medicina biológica naturista. E quando conversamos um pouquinho, eu perguntei logo para a doutora, essa medicina biológica naturista, que especialização é essa? O que ela difere da medicina tradicional? Seria em relação ao estudo das PICs, né, que hoje no Brasil é considerado 14, segundo a Organização Mundial de Saúde e também segundo o Sistema Único de Saúde, que são elas, práticas complementares que auxiliam no tratamento convencional. Então, não são medicamentosas, como, por exemplo, 3 exemplos simples: meditação, yoga, que é o famoso exercício, de uma certa forma, trabalhar a respiração, que é o nosso assunto, é o foco, e também algumas outras, como por exemplo, cromoterapia, ozonioterapia, realização de reiki, e a gente fica com algumas acupuntura, que já é bastante utilizada aqui no Brasil. E que alguns anos atrás, algumas décadas, eram olhadas assim meio de lado pela medicina mais tradicional. Mas cada vez mais os estudos e os resultados do emprego dessas técnicas se comprovam eficazes e a medicina reconhecendo como uma forma natural e eficaz de tratamento, não é, doutora? Principalmente a acupuntura, Hoje é bastante utilizado, oriunda da medicina chinesa, mas hoje nós incorporamos no auxílio do tratamento de diversas doenças. Pronto, depois desse a gente saber de um bocado de coisa de forma geral, vamos trazer o assunto para o tema central da nossa conversa com a doutora Leila, que é a apneia do sono e as consequências para a saúde mental. Veja só, a apneia do sono e as consequências para a saúde mental. Doutora Leila, o que é a apneia do sono? A apneia do sono é quando você não consegue respirar bem durante a noite. E tem várias causas. Central, que é do sistema nervoso central. Tem as causas mecânicas, que são a nível da região orofacial, da boca, e também da região que a gente chama de nasofaringe, como por exemplo, quem trataria seria o otorrino. Então, as obstruções mecânicas, que são aquelas carnosidades chamadas, que fica hipertrofia de adenoide, que pode acometer desde adultos, bebês, crianças e pessoas mais velhas, como também a conformação da mandíbula. Tudo isso tem interferência na passagem do ar durante o sono, que deve ser contínua, em torno de 6 litros por minuto. Então, é como se você pegasse uma garrafa PET, imagine, ali tem 1,5 litro. Tem que passar 5 garrafas dessas por minuto na nossa via aérea. Na quantidade durante o sono. De ar que estamos... Agora, na brincadeira, a gente diz assim, o fulano ronca. Eu não ronco, não. Eu nunca vi. Estou brincando, claro, estou dormindo. Mas já tem gente que já tem colega que já comentou assim, rapaz, eu tenho ronco tanto que eu me assusto, eu acordo com o ronco que eu dei. Brincando, parece uma brincadeira, Às vezes incomoda o parceiro ou a parceira, mas tem muitas implicações na saúde, inclusive para a realização da anestesiologia. A gente, quando vai examinar o paciente, precisa realizar esta pergunta: por quê? Se ele tem apneia, se já foi diagnosticado e se existe algum dispositivo que ele já utiliza para
que no pós-operatório imediato, por exemplo, porque uma vez que nós sedaremos o paciente, ele vai ficar com a menor possibilidade e pode ter essa apneia na sala de recuperação pós-anestésica. Então, se ele utiliza, por exemplo, o CPAP, que é um aparelho mecânico utilizado para tratamento da apneia obstrutiva grave. O que é que o CPAP faz, doutora? Como é que ele atua? Ele é uma pressão positiva que a gente coloca, né? O paciente tem um dispositivo com a máscara ligado a um aparelho umidificado e ele, como diria, força a entrada de ar quando superficializamos o nível de consciência, porque o sono, na verdade, ele tem 4 fases e entre a terceira e quarta fase é a fase que nós entramos do sono REM para o sono mais profundo, onde ocorre todo o metabolismo hormonal. Bom, aí quem utiliza esse aparelho, numa necessidade de cirurgia, ele vai avisar a equipe que ele precisa trabalhar. Principalmente ao anestesiologista na avaliação pré-anestésica, porque eu já tive e trabalho também em recuperação pós-anestésicas, principalmente os pacientes obesos que vão operar cirurgias bariátricas ou não, se ele tem uma obesidade, uma síndrome dessa, é importante porque ele deve levar o aparelho para o bloco e no pós-operatório utilizar. Agora, como se diagnostica o paciente com apneia do sono, doutora? E aquela pessoa que mora sozinha? Não, eu sou um cara solteiro, sou uma mulher solteira, não tenho nenhum companheiro que me diga que eu tenho ou produzo roncos à noite que incomodam e a pessoa não tem essa noção. Primeiro ponto, a gente analisa um índice, que é um sinal clínico, avalia o tamanho da mandíbula, tamanho do pescoço até essa região aqui, que deve ser acima de 12,5 centímetros. A gente não é, assim, já vê no olho, né? Acostumado, mas o médico pode medir, solicitar também que o paciente leve a cabeça e faça essa medida. E temos a abertura da boca, um exame muito simples. Abre a boca, põe a língua para fora, parece até meio feio que está dando língua para o anestesiologista. Mas é porque existe o índice chamado Mallampati, que vai de 1 a 4, e esse Mallampati é pela visualização da úvula, que é aquela chamada, a linguazinha que vibra quando justamente durante o sono, que faz o barulho, um dos barulhos promove do ronco, e quando ele é mais entre 3 e 4, a gente já não visualiza essa úvula e, consequentemente, para nós é um índice que nos reporta aqui vai ser uma intubação difícil, aqui o paciente vai, se for uma sedação, pode vir a precisar de uma intubação por fazer uma apneia e uma dessaturação, ou seja, falta de oxigenação no sangue durante uma sedação anestésica, ou no pós-operatório, depois de uma anestesia geral, fazer uma apneia grave. Mas isso é fácil porque ele está lá dentro de um hospital, com médicos, monitorizado, né, com aquele aparelho, né, que veio a verificar a saturação, verifica a frequência cardíaca, verifica a temperatura. Porém, durante o sono, se ele fizer isso, ele está sozinho. E aí é onde vem o problema. Doutora, a gente falando aqui parece ser muito mais masculina a incidência. É mais em homens realmente a apneia? Não é. A gente tem crianças. A gente tem mulheres e com o aumento da obesidade, né, até em jovens, adulto, sexo masculino e feminino. E aí, novamente, a senhora fala da obesidade neste tema, então deve ser um agravante. É um agravante, a obesidade sendo metabólica. Mas existem pessoas magras que também têm apneia do sono, por outros motivos. Agora, a gente falando de apneia, eu imagino que para tratar uma pessoa idosa, você vai dizer que é um conjunto de coisas que a perda de peso vai facilitar, vai melhorar a qualidade de vida desta pessoa. Com certeza. Para um jovem, como diagnostica? Uma das coisas é esse, vendo o índice de Mallampati, você já avalia. Pergunta se ronca, se tiver companheiro,
ou se acorda muitas vezes à noite, isso é um dos sintomas, superficializa o sono, acorda cansado, aí vai para o diagnóstico, a anamnese e manda fazer uma análise radiográfica do perfil, aquelas panorâmicas, né, radiografia, análise de McNamara e polissonografia. Mas hoje, que antes era feita em laboratório, já existe a possibilidade de fazer domiciliar, certo? Um aparelho aprovado pelo FDA e existe a polissonografia que o paciente leva para casa, passa 24 horas com ele e devolve. E hoje existe um aparelhinho chamado Biologix, que você coloca no dedo somente. Então, possibilita hoje fazer, por exemplo, em crianças. O mal da nossa respiração, da nossa população é falta de respiração. Falta de respiração. Olha, nós vamos fazer o primeiro intervalo, voltamos já já conversando aqui com a doutora Leila Gonzaga e vamos saber o que essa falta de sono, a apneia do sono provoca na gente, inclusive com o título do nosso assunto de hoje, do nosso tema de hoje, saúde mental. É depois do intervalo, não sai daí, o Mais Social volta já já. Voltamos no nosso Mais Social, recebendo a doutora Leila Gonzaga, que vai nos falar aqui da apneia do sono e consequências para a saúde mental. Doutora, a falta de sono traz problemas para o equilíbrio mental das pessoas? Vou te falar, começando assim, a gente consegue passar alguns dias sem comer, a gente consegue passar alguns dias sem beber água, mas a gente não consegue passar dias sem dormir. E uma das coisas que era utilizada para torturar as pessoas era deixá-las sem dormir, porque no sono acontece uma coisa muito importante, que é a restauração de todo o nosso equilíbrio hormonal. Então, nessa terceira fase do sono, é onde ocorre o equilíbrio de insulina, glucagon, que a insulina é o hormônio que produz, evita que você tenha diabetes. E a apneia em si, ela já provoca uma série de alterações, por exemplo, hipertensão arterial, acordar cansado e inclusive... Eita, acordar cansado parece uma coisa tão comum, tanta gente fala, só dormi, mas parece até que eu passei a noite numa maratona, acordei cansado. Provavelmente essa pessoa não tem o sono fisiológico, porque existe a fisiologia do sono, né? Tanto é que quem trata isso é o médico do sono, existe hoje a medicina do sono, mas também ele passa por vários profissionais, inclusive o cardiologista atento, que está com aquele paciente que não consegue debelar a hipertensão arterial dele, deve fazer parte do interrogatório dele se ele dorme bem e fazer o diagnóstico da apneia do sono. Então, há uma série de doenças que podem ser ocasionadas pela apneia do sono. Inclusive a ansiedade, porque ali onde há o restauro desses hormônios que eu falei, também há uma situação que foi feita um estudo e foi descoberto o sistema glifágico. E essa bióloga ganhou o Prêmio Nobel, né, de Medicina, porque ela descobriu que nessa fase do sono existem 20 segundos para que nós possamos fazer a limpeza cerebral. Então, é aí onde entra a consequência da apneia e da falta de sono reparador e as doenças mentais. Doutor, então pode haver, inclusive, a falta de um bom sono, de noites bem dormidas, pode provocar depressão? Pode provocar depressão, pode provocar por exemplo, déficit de cognição. Pode provocar também com ansiedade. E indo até para os casos mais graves, uma depressão refratária. Por quê? Os neurotransmissores não estão sendo eficientes. Uma vez que o cérebro está sujo, digamos assim, porque não faz essa limpeza que é extremamente necessária. Veja, a gente só tem 20 segundos na fase do sono. Sono profundo. É o REM que chama, é? 3, depois do sono REM, para fazer essa limpeza. E aí os receptores ficarem bem limpos, os neurônios, para receberem as
endorfinas, serotoninas, que são um dos fatores responsáveis, dopamina, os responsáveis por o nosso bem-estar. Então, se a gente não tem essa limpeza, consequentemente, eles não vão atuar nos receptores certos e os neurônios vão sofrer e, consequentemente, vêm também as doenças. Doutora Lila, e aquela pessoa que até deita e dorme em determinado momento da noite? Deitei 10 horas da noite, 11 horas da noite, deitei e dormi. Acordo às 2 e não consigo pregar mais o olho. Acordo às 3 e não consigo pregar mais o olho. Fico girando na cama e não dorme. Por quê? Um dos distúrbios do sono é a insônia, associada com a apneia. E a gente tem vários tipos. Essa daí que você está falando é a insônia do início. A gente tem, às vezes, a insônia do meio, que é aquele que acorda, dorme, acorda 3 da manhã e não consegue mais pegar no sono. E tem a insônia da noite inteira. A pessoa não consegue mais dormir. E é muito angustiante. Eu tenho pacientes assim. A gente percebe pela face. Há um edema nessa região, sempre está com olheira, sempre está. E, inclusive, essa paciente, ela desenvolveu uma depressão, uma ansiedade muito grande e hoje está entre o diagnóstico de TDAH, né, que seria a hiperatividade, né, digamos assim. O dormir é maravilhoso, é um remédio que a gente toma todas as noites. Eu costumo dizer que dormir é remédio. E, olha, tem alguns pacientes, né, partindo para o lado da dor e sono também, que tem fibromialgia, que é a síndrome fibromiálgica, diagnosticada em 1983 pelos reumatologistas, e a sociedade já acata isso. Inclusive, agora, a partir do dia 25, foi promulgada uma lei federal para o tratamento dessas pacientes, que são a maioria mulher, entre 10 pessoas, 9 mulheres acometidas. Elas têm dor 24 horas, então elas não dormem, elas têm depressão, fadiga, acordam como se não tivesse dormido e insônia grave, porque tem um quadro longo de dor, né? Seria um quadrado dentro da dor crônica. E elas perdem muito a memória, dificuldade de cognição e às vezes param de trabalhar, de estudar, porque não conseguem mais nem ler uma página do livro. Olha só. Agora, ler uma página do livro e daqui a pouco esquece. Eu tenho relatos de pessoas que passavam fazendo mestrado, profissionais liberais, né, que faz psicanálise em consultório, e ela disse que para estudar o mestrado dela, ela tinha que passar o dia escrevendo, porque ela estudava e à noite esquecia. Doutor, e o contraponto? E a pessoa que dorme demais? Eu imagino que quem está assistindo essa nossa conversa nesse instante também aqui, deve ter que dizer, esse menino, ou essa menina, se deixar o dia inteiro dormindo também. Dormir demais também é um problema? Depende da fase, né? Nós temos mais ou menos um sensor para cada idade, uma necessidade de sono. Por exemplo, bebê dorme muito. Dorme, ótimo, perfeito. Não tem que ter medo, não tem que acordar, porque é a fase que ele está fazendo isso. Ele está crescendo, liberando o hormônio do crescimento, que é o GH. Isso acontece mais fácil com o organismo em repouso no sono? Isso. Nessa fase aí do sono, depois do sono REM. Depois de uma certa idade, né, vai crescendo, a criança ela vai diminuindo sua necessidade de sono. A partir dos 10 anos já são menos horas de sono, de 10 horas em diante. Após a vida adulta, fica aí a necessidade do sono entre 8 e 10 horas, e é importante. E quando a gente vai aumentando a idade, vai diminuindo a nossa necessidade de sono. Porém, existe a perda de uma faculdade, de um hormônio chamado melatonina, que é importantíssimo para conciliação do sono. Então, digo assim, dorme demais? Se for na fase de bebê, ótimo. Se for na fase de adolescente,
Também, Também. porque está fazendo testosterona, hormônio do crescimento. E, inclusive, eu vou dar uma curiosidade aqui para você. Os atletas eles precisam dormir 10 horas de sono. Depende também da sua atividade diária. Eu soube, né, que o Cristiano Ronaldo, ele tem essa rotina. E, inclusive, o sono dele é monitorado, porque senão ele não produz testosterona suficiente e cai o desempenho dele nos jogos. Olha só, mas isso cair desempenho, eu lhe digo, se eu durmo, eu sinto minha necessidade de 7 horas e meia, 8 horas de sono, eu acordo novo, bacana. Se eu passo um dia, durmo 6 horas, aí o outro dia, aí passo o dia, trabalho, no outro dia, se eu novamente tiver uma noite de só 6 horas de sono, esse meu segundo dia eu já vou trabalhar, como que diz assim, esse cabo parece que está com o freio de mão puxado. Tudo é mais lento, o rendimento é menor. Se não dormir bem, agora 8 horas de sono eu fico parecendo um menino para fazer tudo. Mas e todo mundo, na nossa fase, né? A gente precisa, em média, isso, 8 horas de sono e vai ficando déficit. E a gente não restaura mais. Aí vem o envelhecimento precoce, vem o desenvolvimento de diabetes, de hipertensão, e aí o sono é primordial. E hoje um alerta. As telas, a gente tem que, quando vai tratar, a higiene do sono é fundamental. Doutor, e as pessoas que têm o hábito, a gente falou de alguém que acorda 2, 3 da manhã e já não consegue dormir. Mas quem consegue dormir, mas está sempre picadinho esse sono, 3 vezes, 4 vezes por noite, levanta, vai tomar uma água, vai no banheiro e o sono é todo quebradinho. Toda avaliação é necessária, inclusive hormonal, inclusive da melatonina, do cortisol, para ver se não há uma desregulação, já por consequência de hábitos de vida, alimento, uso de telas excessivamente, não vá para a cama com o celular, vá com o seu companheiro, com seu esposo, sua esposa, é muito melhor, e fazer aquela higiene do sono, 10 horas, tela jamais. Sabe quanto, Raudney, emite uma tela de celular? Não. 6.000 gauss. Sabe o que se refere? O quê? Ao sol do meio-dia. Você sabe o que isso acarreta no nosso organismo? Manda uma mensagem para o cérebro dizendo que nós estamos no sol do meio-dia. Você está na metade do seu dia. E aí começa a liberar um hormônio do cortisol, que o pessoal costuma chamar hormônio do estresse, mas não é. É o hormônio do ciclo circadiano para poder a gente fazer. Ele é cíclico, por isso que chama ciclo circadiano, e ele de manhã está alto, meio-dia dá uma caída, à noite vai caindo, e ele tem que cair à noite para subir a melatonina e nós dormimos. Quando há uma desregulação... Quando a gente joga a telinha aqui no rosto, aquela luz diz acorda, cara. Acorda. Aí a melatonina vai lá para baixo, o cortisol sobe e a gente não consegue iniciar o sono. Eita, tá vendo aí? Tá vendo o que está acontecendo aí com você também? Na hora de dormir essa tela? Simples. Olha... Vamos mexer, cuidar do hábito, modificar. Tem uma tela nos celulares mais novos, chamada tela azul, que é usada durante o dia. E à noite, eu coloco isso no meu celular. Automaticamente, a partir das 8 horas, já entra na tela amarela, que emite menos radiação, né? Menos, e aí evita que isso ocorra, mas é necessário retirar mesmo até as luzes de LED dos ar-condicionados. Né? Apagar mesmo, dar o apagão. Né? Lembra que o homem das cavernas, ele entrava na caverna à noite, no escuro total e absoluto? É isso que a gente tem que fazer no nosso quarto. Doutora, que bom poder falar com a doutora Leila Gonzaga. Uma satisfação poder recebê-la aqui, doutora, trazendo esses esclarecimentos. E eu gostaria que a senhora deixasse a informação da sua rede social, no Instagram, que a senhora posta informações importantes para que a gente possa acompanhar. Eu que agradeço a todos. E meu Instagram é @doutora Leila Gonzaga. Doutora, muito obrigado. Até um próximo encontro. Até o próximo. E você daí também de casa, muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos em breve em um Mais Social. Até lá.